Bora lá, pessoal, mais um dia finalizado hoje por aqui, né? Mais uma semana finalizada com sucesso. É uma semana que para mim foi bem tranquila de operar, principalmente em relação à semana passada, né? Que foi uma semana um pouco mais complicada, né? Um pouco mais difícil. Essa semana o mercado acabou dando aí boas oportunidades, né? Bons movimentos aí de tendência. Então hoje aí eu vou comentar um pouco da minha visão, primeiramente aqui do dólar, depois eu passo pro índice, tá? Que eu vou começar primeiramente pelo dólar hoje, que foi aonde eu fiz minha única operação de hoje, né? Só fiz um trade aqui no dólar no dia de hoje e no índice não fiz nada, beleza? Então vamos lá, pessoal, o que o dólar ele faz aqui no dia de hoje? O dólar abre aqui com um gap de alta bem relevante, né? Um gap aqui de mais ou menos 58 pontos, né? Então o mercado já abre aí com um gap bem forte, mostrando uma forte intenção compradora, né, nesse primeiro movimento aqui da manhã, beleza? Então o mercado abre com gap de alta, dá sequência aqui no movimento de alta, depois ele vem corrigir, né, esse movimento de alta, né? Essa correção que o dólar acabou fazendo foi no nível de retração de Fibo aqui, olha só, de 38,2%, né? O mercado chegou a corrigir no 38,2%, quase no 50%, depois já acabou entrando fluxo comprador novamente aqui no dólar, né? A gente percebe que ele fez aqui um pullback pré-rompimento desse topo anterior aqui, e esse candle aqui, que fechou aqui na máxima, foi o candle que ativou para a gente vários alvos, tanto de espelhamento quanto de pivô aí para a gente trabalhar, beleza? Então, se a gente projeta os alvos, primeiro do espelhamento intraday, que foi esse espelhamento aqui em V que o dólar ativou, olha só, a gente pega esse fundo, esse topo, projeta os alvos. Aqui seria o primeiro, aqui seria o segundo e aqui seria o terceiro. A gente percebe que o mercado passou todos os alvos aqui do espelhamento do intraday, então a gente poderia traçar agora os alvos do espelhamento do Fibogap, né? Então a gente pega esse último candle de fechamento do dia 20, esse último topo aqui do dia de hoje, e a partir do rompimento a gente projeta esses alvos. Olha só. Aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo, e mais acima aqui estaria o terceiro alvo, beleza? Por outra ótica, pessoal, por um cenário um pouco mais macro, olha só, se a gente coloca aqui no gráfico de 15 minutos, o dólar acabou ativando também esse espelhamento aqui, né? Outro espelhamento em V, agora considerando a máxima do dia 20 com a mínima do dia 20. Né? Então, se a gente pega agora esses alvos de espelhamento, olha só, aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo e aqui seria o terceiro alvo. O dólar acabou passando todos esses alvos também. E por um cenário ainda mais macro, pegando esse último topo aqui relevante com o fundo aqui do dia 20, olha só. O mercado acaba cravando esse primeiro alvo desse espelhamento macro. Né? Cravando esse primeiro alvo do espelhamento macro, o que a gente percebe aqui pelo gráfico de 5 minutos? Um candle aqui, né, bem expressivo de defesa vendedora. Um candle aqui, olha só, de mais ou menos 35 pontos. Por que aconteceu esse candle aqui? Muito provavelmente, pessoal, não cheguei a ver, tá? Não cheguei a conferir, mas acredito que tenha sido o Banco Central entrando nessa região. Né? O Banco Central costuma aí entrar em alvos importantes de Fibonacci, né? Ainda mais um alvo macro daquele que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, acredito que esse candle aqui, né, com esse tamanho, provavelmente foi o Banco Central aí entrando e defendendo. Tá? O dólar já estava aí com uma porcentagem de alta muito grande, né? Finalizou o dia aqui com 3,69 de alta. Então, muito provavelmente mesmo, esse candle aqui de defesa vendedor foi o Banco Central atuando hoje no dólar. Beleza? Vamos lá, pessoal. Comentar agora aqui os possíveis gatilhos pelo gráfico de 5 minutos. O que a gente teve? Né? Olha só. Na minha opinião, pessoal, os primeiros gatilhos e os mais tranquilos, mais seguros da gente operar foram esses dois candles aqui, pelo gráfico de 5 minutos. Tá bom? Depois o mercado acabou esticando muito, né? Se a gente colocasse no gráfico de 15, de 60, o mercado já estaria muito esticado nos time frames maiores, então já seria muito mais arriscado comprar aqui nessa região, beleza? Por mais que o mercado tenha continuado aí o movimento de alta, já não estaria tão confortável comprando aqui
nessa parte do movimento, tá bom? Então, os melhores gatilhos, na minha opinião, foram esses dois candles aqui pelo gráfico de 5 minutos, beleza? Se a gente coloca aqui no gráfico diário do dólar agora, o que a gente tem? A gente tem um candle de alta muito forte, né? A gente percebe um pouco de defesa vendedora aqui no final do pregão. É um candle que rompe a média móvel de 9 e de 20 de uma vez só, e é um candle, olha só, que crava uma retração importante, que é pegando esse fundo aqui com esse último topo importante que a gente tem no dólar. Olha só, deixa eu ajustar certinho aqui. Olha só, pegando esse topo com esse último fundo aqui importante, o dólar faz uma retração aqui muito perto da região de 38,2%. Né? Então o mercado acaba sentindo um pouco de defesa vendedora nessa região, né? Junto com aquele alvo de Fibo macro, que foi esse último topo, né? Que eu mostrei para vocês o espelhamento. Então a gente tem um cenário aqui de muita pressão compradora que entrou no dólar hoje. Né? Deixa eu ver aqui, acho que não chegou a fechar acima dessa máxima, né? Olha só, o mercado acabou não fechando acima dessa última máxima que a gente tinha aqui. Então acabou não ativando esse espelhamento aqui, que ele ativaria se fechasse acima. Né? Então a gente ainda tem um cenário um pouco indefinido aqui para o dólar. Né? Vai depender muito de como o mercado vai se comportar aí na semana que vem, beleza? Bom, hoje é sexta-feira, vamos dar uma analisada também no gráfico semanal. Olha só, o gráfico semanal aqui do dólar sugere para a gente uma possível correção, pelo menos aqui até a média de 9. Né? Percebam que a média de 9 está aqui exatamente em cima da retração de 50%, né, dessa pernada de baixo que eu mostrei para vocês. Então, aqui seria um ponto de defesa importante, né, retração de 50% macro, junto com a média móvel exponencial de 9 do gráfico semanal, beleza? Então, muita atenção com essa região aqui do 4,929 mais ou menos, 4,930, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos passar para o índice agora. O que o índice fez aqui hoje, pessoal? O índice também abriu com gap muito importante, né? Um gap bem considerável, gap aqui de mais ou menos 1.270 pontos. E fica complicado, pessoal, da gente operar quando o mercado abre com gap tão forte, porque ele acaba abrindo muito longe das médias. Né? Se a gente colocar as médias móveis aqui no gráfico, olha só, o mercado abre longe da 9, da 20, né? Depois ele acabou ancorando aqui na média de 20 e deu continuidade no movimento de baixa. Mas o começo da manhã não foi interessante da gente operar o índice, né? Principalmente para quem gosta de operar tendência, beleza? Então vamos lá, pessoal, o que o índice acabou fazendo aqui no dia de hoje? A primeira coisa que eu fiz de olho foi uma possível retração desse Fibogap aqui, tá? Percebam que o mercado acabou não retraindo, né, nessa primeira retração aqui, nem perto do 38,2, né? Então o mercado chega, testa esse fundo anterior aqui, olha só, o mercado vem testar esse fundo, entra a pressão compradora, né? Os vendedores acabam não conseguindo romper essa mínima aqui de primeira e o mercado vem retrair de novo, né? Se a gente pega um FIBO agora atualizando para esse fundo, percebam que o mercado chegou agora bem perto aqui da retração de 38,2, né? E entra a pressão vendedora, né? E agora com esse candle aqui a gente consegue romper o fundo anterior e ativar aí vários alvos, tanto de espelhamento quanto de pivô para a gente, beleza? Os alvos do pivô, pessoal, foram esses, olha só. Aqui seria o primeiro alvo, né? O mercado pegou o primeiro alvo e o segundo alvo estaria mais para baixo, né? O mercado acabou não pegando. Se a gente dá uma olhada agora nos alvos do espelhamento, pegando este topo com esse fundo, fazendo espelhamento aqui em A, olha só. Aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo e aqui estaria o terceiro alvo deste espelhamento, beleza? Vamos lá, pessoal. Depois que o mercado faz essa pernada de baixa, a gente podia traçar uma Fibo, né? Pegar uma retração. A gente pega esse fundo com esse topo, a gente percebe que o mercado retraiu aqui exatamente na região de 38,2 e faz um novo pivô de baixa para a gente, né? Gerando mais alvos aqui nesse pivô de continuidade de movimento, beleza? Então, se a gente pega aqui os alvos desse pivô de baixa agora, aqui seria o primeiro alvo, né? Chegou aqui bem mais perto da mínima do que dos outros alvos que eu mostrei para vocês, beleza? Então, vamos analisar agora os possíveis gatilhos de entrada aqui no índice, pessoal. Vamos lá.
Pelo gráfico de 5 minutos, os principais gatilhos aqui, na minha opinião, foram nesse candle aqui, que foi o candle que rompeu o fundo anterior, ativou o pivô do Fibogap, o espelhamento do intraday, né? Um candle aqui saindo da média de 9. Depois a gente teve aqui esse candle aqui, esse outro candle fazendo um ponto contínuo. E por último, esse candle aqui, né? Por mais que tenha deixado um pouco de defesa compradora, o pavio foi muito menor em relação ao tamanho do corpo do candle, beleza? Então, para mim, esses foram os principais gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário do Ibov agora, pessoal. Olha só. O Ibov fecha hoje, pessoal, perdendo aquela retração de 61.8 que eu comentava, alguns fechamentos aí com vocês, né? Acabou fechando abaixo com muita força desse 61.8. E se a gente pega agora, pessoal, esse outro fundo importante, o mercado acabou fechando aqui exatamente na retração de 50%, né? Dessa pernada de alta aqui um pouco mais macro. O que o mercado sugere, pessoal? O mercado sugere, né, por Fibonacci e por Price Action, que ele deve vir buscar aqui essa região de fundo anterior, né, que é um 61.8 macro, e também porque ele acabou perdendo, né, esse 61.8 aqui, que era muito importante, né? Então, se ele perde o 61.8, que é a última referência de Fibonacci que a gente tem, provavelmente ele deve vir buscar essa região de fundo aqui, tá? Então, vamos ficar ligado em como que o mercado vai se comportar aí, beleza? Se a gente põe aqui no gráfico semanal, pessoal, olha só, o gráfico semanal fecha um candle aqui com muita força vendedora, né? Se a gente coloca as médias, olha só, o mercado não tem barreira de médias móveis aqui para baixo, só tem as duas 200 bem mais embaixo aqui, né? Então, o ponto para a gente ficar ligado. Pelo Infut, olha só, a gente está em cima aqui das duas 200, né? Então, pelo Infut, a gente tem uma certa trava aqui. Vamos ver se o mercado vai acabar respeitando essas duas 200 ou se ele vai ignorar elas e vai vir aqui realmente buscar elas pelo Ibov. Beleza, pessoal? Então, essa é a minha visão aí do índice do dólar do dia de hoje, dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, pessoal. Ótimo fim de semana para todos. E bora para cima aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, abraço.